Olá, pessoal! Sou a professora Vera Brito, fisioterapeuta do Departamento de Fisioterapia da UFRJ e membro do GEDOPA, que é o Grupo de Estudo na Doença de Parkinson. Aqui vocês podem estar vendo as nossas redes sociais para vocês poderem estar visitando e conhecendo um pouquinho o trabalho do nosso grupo. Vou apresentar para vocês os cuidados em saúde para pessoas com doença de Parkinson em tempos de pandemia de Covid-19. Desde o início de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde passou a chamar oficialmente a doença causada pelo novo coronavírus de Covid-19. Ela é causada pela síndrome respiratória aguda severa. O que significa Covid? Essa sigla, né? Co vem de corona, vi de vírus, o D de disease, que é doença, né? Coronavírus, que é disease é doença em inglês, né? Coronavírus. Enquanto que 19 se refere ao ano de 2019, quando os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. E desde 11 de março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Já é sabido na literatura, pessoal, que os profissionais de saúde que atuam em unidades de terapia intensiva, sejam eles enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, então todos eles já possuem um total entendimento, né, sobre as condutas e intervenções e já realizam seus protocolos de atendimento, tendo em vista que o Covid-19, nos casos mais graves, cursa por pneumonia grave. Contudo, ainda é pouco discutido na literatura, e daí vem a nossa pergunta: como os profissionais de saúde devem proceder no cuidado à pessoa com doença de Parkinson, considerando o isolamento e o distanciamento físico? Pensando nesse cuidado, os profissionais de saúde, por não poderem atender presencialmente, criaram alternativas para que os pacientes pudessem continuar de forma não presencial os seus acompanhamentos. Então, os conselhos referentes às áreas profissionais criaram resoluções ou normativas para permitirem a adoção do teleconsulta ou telemonitoramento, para que os indivíduos com Parkinson pudessem, né, ter o contínuo em seus tratamentos. E isso foi dia 20 de março de 2020. E a resolução foi 516, como vocês podem observar nessa figura. Logo, quais seriam as estratégias para minimizarmos o agravamento da doença durante a pandemia Covid-19? Vou apresentar aqui para vocês quais estratégias podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde que atendem a pessoa com Parkinson durante a pandemia Covid-19. E elas podem, pessoal, e devem ser adaptadas para as distintas realidades clínicas e sociais, claro, de cada indivíduo. Eu vou citá-las aqui, mas a gente vai esmiuçar uma a uma nos próximos slides. Então, quais seriam essas estratégias, né? Então, nós temos o planejamento, iniciando pelo planejamento, que são as estratégias terapêuticas, a comunicação, que é manter o vínculo, né, social e afetivo com familiares, cuidadores e amigos, e a gente vai ver como, né, que o GEDOPA conseguiu fazer tudo isso, esse planejamento. Temos a terapia diária, né, a comunicação, saber como é que esse paciente tem feito seus atendimentos, manter o contato com os pacientes, familiares e cuidadores.
A educação em saúde, que também é muito importante, então orientações quanto ao autocuidado e avaliação da condição de saúde de cada indivíduo e de seus familiares. A função executiva, que podem, né, ser jogos, games, atividades de leitura, manuais e manter a conversa com os familiares e amigos. E os exercícios físicos, né, que tem a mobilidade, transferência, equilíbrio, fortalecimento muscular e a funcionalidade dos membros superiores, não é? Não poderia faltar. Então, a gente entra aqui no primeiro tópico, que é o planejamento. Importante ressaltar, pessoal, que se o profissional de saúde trabalha em equipe, é interessante a adoção de plataformas, né, de áudio e videoconferência que seja acessível, né, ao grupo de trabalho. E nesse tempo de pandemia, temos várias à disposição, não é mesmo? E aqui, como vocês podem ver, a gente faz as nossas reuniões do GEDOPA pela plataforma. A gente usa a plataforma Meet, mas tem várias plataformas que podem ser utilizadas, né? Tendo realizado a discussão sobre o planejamento terapêutico, a seguir, qual seria a próxima etapa? Seria a descrição dos exercícios, não é verdade? Porém, vale lembrar que o planejamento é uma ação contínua, uma vez que o profissional de saúde deve avaliar, né, continuamente, sistematicamente, se as estratégias estão sendo alcançadas e se os objetivos terapêuticos propostos também, não é verdade? Então, é importante que a gente possa unir, né, o trabalho em equipe para estar avaliando e reavaliando se tudo que a gente montou de planejamento, se ele está sendo executado pelos pacientes, cuidadores, seus familiares. Próxima estratégia é a comunicação. Então, trata-se de um elemento fundamental entre os profissionais de saúde e os pacientes com Parkinson. Então, os profissionais de saúde devem estimular os pacientes com Parkinson a manterem seus vínculos, né, afetivos, seja com seus familiares, seja com seus amigos, da forma como eles puderem. Então, uma estratégia para monitorar as atividades dos pacientes com Parkinson é a adoção do diário de terapias. Então, é importante que os profissionais de saúde solicitem, né, aos pacientes com Parkinson para escreverem em uma folha o dia, o horário e as atividades realizadas ao longo do dia. Para os pacientes manterem o contato com os profissionais de saúde, nós utilizamos as chamadas por vídeo, né, de WhatsApp, e que funciona, pessoal, perfeitamente bem. Como eles ficam felizes de estarem junto com a gente. É super, super interessante. E o uso da plataforma com dá uma capacidade maior, né, para que a interação seja realizada com mais pessoas. Porém, pessoal, ainda é um desafio para pessoas com Parkinson. Para os idosos em geral, né? Por apresentarem tanta dificuldade no manuseio dessas tecnologias, não é verdade? Vocês devem passar por isso também. E a próxima estratégia é a educação em saúde, que não deve ser esquecida, né, pessoal? Os profissionais de saúde devem oferecer orientações quanto aos cuidados de saúde, não é verdade? E o GEDOPA tem a parceria com o projeto de extensão da professora Luísa, da Escola de Enfermagem, da UFRJ, a Escola de Enfermagem Ana Nery.
E ela, junto com os seus alunos, elaboraram um vídeo com orientações quanto aos cuidados, né? Quanto ao autocuidado e de higiene. Foi muito legal, pessoal. E vocês podem ter acesso a esse material nas nossas mídias sociais. Então, o GEDOPA também fez a tradução de folders produzidos pela Organização Mundial de Saúde sobre o tema. Além disso, nós também temos a parceria com o Instituto de Psicologia da UFRJ e a professora Cristina Wig, que é a nossa parceira, junto com os seus alunos, também elaboraram um vídeo informativo sobre a importância da avaliação neuropsicológica e suas implicações para o paciente com doença de Parkinson. E uma experiência super interessante do nosso grupo, nesse período, foi a elaboração de um formulário eletrônico, como vocês podem ver aqui do lado direito, que permite que os pacientes com doença de Parkinson, na verdade, né, os pacientes com doença de Parkinson saberem sobre a sua condição de saúde, por meio de questionários sobre o freezing of gait, que é o questionário de congelamento da marcha. Então, saber se esses indivíduos, eles apresentam dificuldade na marcha, ou seja, esse freezing, todo paciente com doença de Parkinson, eles podem ter a dificuldade para iniciar a marcha, ou passar em ambientes pequenos, ou andar em ambientes com muitas pessoas, e às vezes eles apresentam esses congelamentos. E dessa forma, esse questionário, ele informa o indivíduo se ele apresenta, se ele não apresenta esse congelamento, que é essa dificuldade, né? Eles falam que os pés estão colados ao chão, e se esses congelamentos interferem na atividade de vida diária deles. E o outro questionário também é a PDQ 39, que é o Parkinson Disease Questionnaire 39, que é um questionário de qualidade de vida. Então, os pacientes podem entrar nas redes sociais, e não só os pacientes, tá, pessoal? Mas é para profissionais também, que queiram passar para os seus pacientes realizarem e eles observarem se eles vão apresentar alguma alteração ou não. Mas vocês podem estar acessando esse formulário e responderem, né, o questionário, e vocês vão receber por e-mail os resultados, né? Então, a interpretação dos resultados. Fiquem à vontade, viu? O professor Clinton, idealizador do grupo de estudo na doença de Parkinson, produziu um vídeo também super interessante que fala sobre o novo coronavírus, como que esse coronavírus entra no nosso cérebro e como ele pode afetar, né, os pacientes com Parkinson. Podem também ter acesso pelas nossas redes sociais. Uma outra estratégia, pessoal, é a função executiva, a avaliação, né, e o trabalho da função executiva, que é o estímulo a atividades que envolvam, né, toda essa parte de planejamento e execução de uma tarefa. Então, vejam, a literatura, ela já informa que pacientes com Parkinson devem realizar atividades que exijam de resolução de problemas, bem como atenção, concentração para processamento, retenção e compreensão das informações. Diferentes atividades, pessoal, podem ser orientadas. Então, vejam, nós temos aqui leituras, e olha que como
a leitura, ela pode unir, né, ao idoso. Vejam nessa foto aqui, o idoso com os seus netos, possivelmente, né? E vejam como que eles podem estar unindo a função executiva ao encontro com as pessoas. Além da leitura, nós temos o desenho, né? Exercícios cognitivos específicos, como no caso aqui, foi uma ação, um exercício em que o grupo, né, de neuropsicólogos do nosso ambulatório envia para os pacientes para poderem estar executando os estímulos. Então, nós temos os jogos de videogame, super importantes também, né, pessoal? E a gente vê o quanto que aproximou também os idosos dos seus netos. O quanto que os dois podem estar jogando juntos ao mesmo tempo. E isso é função executiva pura. Jogos de tabuleiros, olha que bacana. Então, vocês podem estar unindo, né, a parte de memória, né, esquema corporal, imagina aqui no quebra-cabeça, organização espacial, que é super importante, né, para poder estar auxiliando o indivíduo quanto à função executiva. E além das atividades, são orientadas conversas, né, com os membros da família, cuidadores, amigos. Não é para você poder... Você tem o isolamento físico, mas não o isolamento social, não é verdade? E é importante salientar que os profissionais de saúde devem ficar atentos, pessoal, sobre os impactos das notícias negativas relacionadas à pandemia do Covid-19. Tem na saúde mental dos pacientes com Parkinson. A literatura ela já aponta que o aumento do estresse pode reduzir o efeito do levodopa, medicação mais utilizada pelos pacientes com Parkinson, impactando negativamente nos sintomas. E essas literaturas vocês podem buscar aqui mesmo na apresentação, tá, pessoal? Podendo também aumentar os episódios de congelamento da marcha, quando o paciente tem dificuldade para iniciar a marcha, pois ele sente os seus pés grudados no chão, como eu falei anteriormente. Então, os profissionais de saúde devem orientar para que evitem, como vocês veem aqui nessa foto aqui à direita, embaixo, evitem assistir o noticiário em todas as edições do dia. Não estou dizendo que você vai deixar de assistir televisão, tá, pessoal? Mas assim, tem idosos que querem assistir o noticiário de manhã, de tarde e de noite. Não dá. Então, se ele assistiu uma vez por dia, ok. E dessa forma, vai minimizar a ansiedade ou o quadro depressivo que ele possa vir. E por último, os exercícios físicos. A literatura mostra que os exercícios físicos são estratégias excelentes para o manejo não farmacológico de pacientes com Parkinson, gerando benefícios físicos funcionais importantes, sendo fundamentais nesse momento de pandemia do Covid-19, para combater a imobilidade e o agravamento dos sintomas motores e não motores da doença. A literatura já reforça, pessoal, a importância do uso de aplicativos que possuem exercícios específicos para pacientes com Parkinson, pelos profissionais de saúde, sejam eles fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, baseados nas áreas centrais que devemos estimular, como vocês podem ver aqui no meio desse slide: mobilidade, transferência, equilíbrio, fortalecimento muscular e a funcionalidade dos membros superiores, que podem ser estimulados em modalidades como o telemonitoramento.
Outras alternativas são os usos de vídeos disponíveis no YouTube ou elaboração própria, como no caso do nosso grupo, que vocês podem ver aqui no slide acima à direita. Nas nossas mídias sociais, vocês podem estar pegando para conhecimento todos esses exercícios, tanto que a gente colocou aqui à direita, quanto esses exercícios aqui à esquerda, que foram orientados pela nossa terapeuta ocupacional, a Núbia, que faz parte do grupo GEDOPA. Então vejam que são exercícios que favorecem a destreza e a motricidade dos membros superiores. E além disso, nós temos exercícios aqui para fortalecimento dos membros superiores e dos membros inferiores. É importante que os pacientes com Parkinson pratiquem exercícios orientados, pessoal, e recomendados por profissionais de saúde, pois caso contrário, poderá ser bem perigoso, não é mesmo? Principalmente, pois esses pacientes com Parkinson podem apresentar riscos de queda. E nesse nosso último tópico, e tão importante, vejam, a literatura já salienta que o paciente com Parkinson, ele cursa com comprometimento do equilíbrio em estágios moderados e avançados da doença. Então, nós devemos avaliar o equilíbrio previamente à prescrição de exercícios, com isso minimizando os riscos de queda. A terapeuta ocupacional Núbia, que nós falamos anteriormente, que participa do nosso grupo, ela elaborou essa avaliação domiciliar que vocês podem ver aqui do lado esquerdo para a prevenção de quedas, onde são sinalizados, pessoal, os locais críticos e as possíveis soluções que ela faz para todos os cômodos da casa. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo os riscos e do lado direito as possíveis soluções para os problemas. Os profissionais de saúde, eles devem ter um cuidado com as prescrições domiciliares, evitando os acidentes domiciliares relacionados aos exercícios. E especialmente nesse momento em que vivemos, tendo em vista a sobrecarga, né, pessoal, que os hospitais estão tendo e uma consequente também exposição desse indivíduo ao ambiente com risco de contaminação pelo vírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que nós vimos aqui, ó, do lado direito, exercícios que os pacientes realizam deitados, sentados, com toda a segurança possível. Então é importante ressaltarmos também que, de acordo com a literatura, devemos evitar estímulos mais desafiadores, como a dupla tarefa, pois podem causar riscos de queda. E sempre que possível, ao realizar os exercícios, ter sempre um cuidador ou um membro da família para diminuir esse risco de queda. Consequentemente, uma possibilidade maior na prescrição dos exercícios a gente pode vir a conseguir se a gente tiver ajuda desse familiar ou desse cuidador. Então, pessoal, no GEDOPA, deixo aqui uma mensagem para todos vocês, que é de suma importância que haja uma mudança de comportamento dos profissionais de saúde que lidam com pacientes com Parkinson, para que sejam garantidos o bem-estar físico, psicológico e social durante a pandemia do Covid-19, evitando assim, pessoal, o agravamento da doença. Esperamos que essa apresentação tenha sido bem proveitosa para vocês. E deixo aqui o nosso muito obrigada.